E dando sequência no nosso curso básico de Excel, hoje na aula 12 iremos aprender sobre a guia de ferramenta dados, tá? Então nessa aula nós iremos ver os conceitos de como obter dados externos no Excel. A gente não vai obter nenhum dado, mas a gente vai ver os conceitos. Vamos verificar também sobre classificar e filtrar dados e também como remover dados duplicados e validação de dados no Excel, ok? Bom, aqui no Excel, né, nós temos aqui a nossa página, a nossa guia de ferramentas início, e aqui a quarta, segunda, terceira, quarta, quinta guia de ferramentas é a guia de ferramentas dados, tá? Então é nela que a gente vai trabalhar hoje. E a gente vai ver uma pincelada sobre algumas dessas ferramentas aqui. Legal? Bom, o primeiro bloquinho de ferramentas aqui é sobre dados externos, tá? Então, a gente consegue no Excel obter dados do Axis, tá? Então, o Axis é uma ferramenta da Microsoft também, é onde a gente trabalha muito com banco de dados, ok? E é possível a gente obter os dados desse banco de dados, tá? Se clicar aqui no dados do Axis, ele vai pedir para você buscar o arquivo. Como eu não tenho nenhum arquivo de Axis aqui no meu computador, não tem como a gente verificar isso, mas você vai clicar, selecionar o arquivo, clicar em abrir e vai buscar as informações no banco de dados, tá? Também é possível buscar dados da web, tá? Então imagine que você tenha um site com banco de dados e nesse banco de dados da web você tem um monte de informações que você precisa em alguma planilha. Essas informações podem ser atualizadas constantemente. Então você vai clicar aqui em da web, ele tem como você colocar o endereço aqui, ó. Percebe que por padrão ele está esse endereço aqui do MSN e ele carrega aqui a página do MSN de hoje, tá? Do site da Microsoft de hoje. Mas se você vir aqui e digitar o endereço que você quer, por exemplo, eu vou digitar aqui www.google.com.br/google.jpg, por exemplo. E vou clicar em ir, você observa que ele carregou a imagem do Google, tá? E aí você clica na setinha aqui e clica em importar, ele vai fazer a importação dos dados referente a essa imagem, tá? Ele não vai carregar essa imagem, mas vai carregar os dados referente a essa imagem. É a mesma coisa com os dados que porventura você possa ter em algum site, ok? Aqui você também consegue obter dados de textos, tá? Então, se tiver um arquivo TXT, você vai selecionar o arquivinho TXT, vai clicar em abrir, e aí você vai conseguir importar os dados do texto também. E também de algumas outras fontes, como por exemplo um banco de dados SQL Server, né? Importação de dados XML, que é muito utilizado hoje para geração de nota fiscal, entre outros recursos. E vários outros tipos de banco de dados que você consegue estar importando, ok? E esse conexões existentes aqui, ele vai te mostrar as conexões que existem entre a sua planilha e o que você já inseriu. E esse atualizar tudo aqui é quando você precisa atualizar as informações que, porventura, a sua planilha está buscando externamente. Legal? Bom, este outro grupo de ferramentas aqui, classificar e filtrar, a gente já viu ele em outras aulas, mas a gente viu aqui na guia de ferramentas início, né? Então você tem aqui classificar e filtrar. Aqui em dados ele aparece novamente porque justamente é sobre dados que a gente está trabalhando, tá? Então ele classifica de A a Z, de Z a A, ele personaliza a classificação, tem como você inserir filtros, enfim. Então a gente vai dar uma olhada aqui na nossa aquela planilha antiga, que a gente já vem trabalhando já algumas aulas. E se a gente for observar aqui, ó, a gente tem vários dados aqui que estão fora de ordem. Então, por exemplo, se eu quiser classificar, eu posso clicar aqui em classificar de A a Z e ele já me classificou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perceba que tem 4 quatros aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho o porquê. Tá? Eu também posso clicar para classificar de Z a A. Tá? Então, ele pegou algum item aqui, alguma coluna aqui para fazer essa classificação. Tá? Foi aqui na descrição. Ó. Tá? Então, ele também classifica dessa maneira. Verifique que ele classifica assim, ó, 9, 8, 7, até o 3. Aí ele classifica o 22, o 21, o 20 e o 2. Depois o 19, 18, até aqui embaixo ficar 1. Tá? É possível a gente também
fazer uma personalização, como a gente já viu nas outras aulas, né? Então, se eu clicar aqui em classificar, ele abre essa caixinha, ele selecionou primeiro toda a área onde tem dados e abre essa caixinha para mim definir o que eu quero classificar. Eu quero classificar por valor, por exemplo, né? Do maior para o menor. Então, seleciono aqui do maior para o menor e dou um OK, e aí ele me classifica dos maiores até os mais baratos aqui, né? Dos mais caros até os mais baratos. E eu posso fazer isso para qualquer um dos valores que a gente puder classificar. Um outro lance interessante aqui é que eu posso também adicionar nível, tá? Então vamos supor que além de classificar de valores do maior para o menor, eu posso classificar também por quantidade, tá? Então do maior para o menor também, só para exemplificar. E vou dar um OK. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tem 3 aqui valendo 100, tá? E aí ele classificou por quantidade do menor para o maior. Vamos ver o que eu tinha colocado lá. Eu coloquei do maior para o menor na quantidade. Então, não, tá certo, ok. É que esse cara aqui ele tá valendo 50. Mas vamos imaginar que eu coloque 100 aqui, tá? Então, ó, os 3 vale 100, só que esse aqui tem 2. Então, quando eu clicar para validar primeiro por valor e depois por quantidade do maior para o menor, você vai observar que o que tem 2 ficou em primeiro lá, ó, tá? E na sequência os que tem 1 e depois todos os outros valores, tá? Então dá para a gente fazer isso várias vezes. Excluir nível, adicionar nível e selecionar de que maneira que a gente quer classificar. Legal? Podemos limpar a classificação, podemos inserir e tirar filtros para a gente pesquisar, igual a gente já viu numa outra aula. Tá? Então esse aqui é o nosso bloquinho de classificar e filtrar. Aqui nós temos um outro bloquinho chamado ferramenta de dados. Então a gente tem aqui esse botão de texto para coluna, onde a gente vai buscar um texto, normalmente aí separado por vírgula ou por ponto e vírgula, né? E normalmente ele está no Excel, está no Word ou num TXT, e aí a gente consegue transformar isso aqui em colunas de dados. Tá? Então as separações das vírgulas ou dos pontos e vírgulas vai gerar colunas de dados aqui para a gente. A gente também consegue aqui, ó, remover dados duplicados. Tá? Então nessa nossa planilha que tem 24 itens só, né, é fácil a gente identificar que tem 3 itens 4 aqui, né? Mesmo quando ele estiver bagunçado. Tiver um item 4 aqui, por exemplo, um item 4 aqui embaixo e outro aqui embaixo, a gente vai fazer isso aí na prática. Vamos lá. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui para bagunçar os 4 itens, né? Então, ó, eu tenho aqui um item 4 aqui embaixo e tenho 2 aqui. Então, aqui é fácil você achar, mas imagine que você tem uma planilha com 10.000 linhas e você tenha dados duplicados nessas linhas, e aí você precisa excluir esses dados duplicados, né? Então, como é que você faz? Você clica aqui em remover dados duplicados, ele selecionou tudo, né? Ele te dá a opção de você escolher por que tipo de coluna que você quer pesquisar, ou você pode deixar todas aqui. E aí você dá um OK, ele vai te mostrar aqui, ó, que 2 valores duplicados foram encontrados e removidos, e 22 exclusivos ficaram mantidos na planilha, tá? Então, quando você der um OK, você vai ver que já não tem mais os 2 item 4, ó, os 3 item 4, só ficou um aqui. Um daqui foi removido e o último aqui também foi removido. Então isso aqui é muito útil quando a gente quer eliminar dados duplicados na nossa planilha. E aqui nós temos um botão chamado validação de dados. Esse botão aqui é muito legal e eu acho que vale uma aula à parte para ele, porque ele tem bastante conteúdo aqui para a gente verificar. Tá? Então a gente volta a falar dele daqui a pouco, em uma outra aula. E esse botão consolidar aqui, ele é um botão muito pouco usado, mas ele consegue consolidar dados de, sei lá, células diferentes em uma única célula. Então, vamos supor que você queira consolidar os dados dessa célula e da última célula aqui, ó, da primeira célula, da primeira e da última aqui, por exemplo. Tá? Então, você clica aqui em consolidar, seleciona a célula que você quer. Então, eu quero consolidar os dados dessa célula. Né? Clico aqui em adicionar, ele veio para cá. E quero consolidar também da última célula. Né? Então, selecionei a primeira célula E2 e agora eu vou adicionar a célula E3. E aqui eu tenho que função que eu quero que ele faça. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer a função soma. Então, eu vou consolidar os dados da célula E2 e da célula E23 através de uma soma.
Quando eu der OK, olha só, ele deu o valor aqui de 13,54, que é justamente a soma desse mais esse, tá? Então, se eu somar 5 com 8,54, dá 13,54. Só que perceba que ele não gerou uma fórmula, tá? Ele gerou aqui o valor, tá? Então, é útil às vezes quando você não quer que mantenha a fórmula, mas você quer fazer um cálculo, ok? Então, a consolidação de dados é isso. Você pode fazer várias coisas aqui com as funções disponíveis que tem para você fazer. E basta você buscar a referência e ir adicionando e depois dar um OK, que ele vai fazer a consolidação dos dados para você, tá? Esse teste de hipótese aqui é muito pouco utilizado, a gente, por enquanto, não vamos verificar ele. E esse bloquinho aqui de agrupamento de dados, a gente vai fazer uma aula futura aí num cursinho um pouco mais avançado. Ok? Por enquanto, para o básico, esses dados que a gente viu, essas ferramentas que a gente viu na guia dados é suficiente para a gente poder estar se aprimorando aí no Excel. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Se você gostou da aula, dá um joinha. Compartilhe com os amigos. Se você não inscreveu no canal ainda, se inscreva. Eu vou estar compartilhando esse link no Facebook também. Nós temos a nossa página Dicas de Excel. Procura lá no Facebook. Curte a página lá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E nos vemos na próxima videoaula. Valeu? Obrigado, até mais.